Começando mais uma live aqui no canal do Vira DP. Vamos aguardar o pessoal ir entrando para a gente tratar do nosso assunto de hoje, que são os cálculos trabalhistas, que gera tanta dúvida, né, no DP. E sempre tem algum seguidor aqui perguntando ou questionando alguma coisa com relação as formas de cálculo, né, as obrigações, enfim. Bem-vindos para quem está chegando, seja bem-vindo a mais uma live do Vira DP. Quem vai chegando já vai mandando aviãozinho para os colegas de profissão, para os gestores, para os empregadores aí que vocês conhecem, para que todo mundo tenha acesso a essas informações, né? E a gente consiga aí ter uma dinâmica bem legal hoje na nossa live. Hoje a gente vai ter duas novidades. Uma vai ser o sorteio do nosso e-book, que eu comentei para vocês. Não vou falar o momento que a gente vai fazer o sorteio, porque a gente vai sortear com o pessoal que estiver ao vivo, tá? E outra novidade eu vou contar mais no final da live, e essa é surpresa. Então fiquem atentos aqui, que vai ser super legal a nossa live de hoje. Tá, gente? Então vão mandando aí o aviãozinho para todo mundo. Vou esperar um pouco mais de pessoas ir entrando, pra gente começar a trocar algumas ideias e informações sobre cálculo trabalhista. Para quem vai chegando, seja bem-vindo. Mais uma live do Vira DP sobre cálculo trabalhista. Esse mês a gente já fez live sobre FGTS digital, sobre imposto de renda na DCTF. São mudanças recentes agora de 2023 que vão interferir diretamente no departamento pessoal, né? Eu repassei aqui as informações do passo a passo de como que vai funcionar, aonde são os canais de comunicação com relação a essas mudanças, aonde fica o manual de instrução de cada um desses conteúdos, mas também fiquei à disposição para se alguém quiser, né, tirar dúvidas comigo, fique à vontade. Pessoal, quem já chegou na live, tá conseguindo me ver e ouvir legal? Tá tudo certo? Vai dando um ok aqui pra mim, só pra gente poder dar continuidade. Enquanto isso, vão mandando aviãozinho aí pra todo mundo assistir a live. Eu acho que vai ser super legal. Então, gente, tá ok? Estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Ótimo, obrigado pelo feedback, tá? Gente, então vamos assim, ó, vamos começar. Boa noite, Sirlene. Boa noite a todos, né? A gente vai começar aqui e conforme o pessoal for entrando, vão interagindo, enfim, mas enquanto isso, quem tiver dúvida, né, quem quiser compartilhar alguma informação, alguma experiência do que eu vou repassando aqui, fiquem à vontade, tá bom? Gente, então a live de hoje é sobre cálculo trabalhista, né? Mas em que sentido, Luana? Bom, eu quero dar um norte para vocês com relação a todo tipo de cálculo que interfere no dia a dia do departamento pessoal. Muita gente acha que o simples fato de ter um sistema de cálculo de folha de pagamento, por exemplo, que é como a gente chama, resolve todos os problemas de um departamento pessoal. O que não é fato, né? Um bom profissional de departamento pessoal, de RH, precisa conhecer a sistemática de todo e qualquer documento que for liberar, seja ele com ou sem cálculo, ter o conhecimento prático de como executar, de que caminho chegar para ter aquele resultado, ou seja,
é necessário que ele conheça não só a teoria, né, dos conteúdos, mas também como aquilo funciona na prática. E mesmo que o sistema faça o cálculo, é importante que você também saiba fazer, né? É mais ou menos assim. Bom, eu sou empresário, eu entendo do meu negócio, né? Eu entendo, por exemplo, de vender calçados. Esse negócio de comércio, eu sou muito comercial e mando bem em vendas. Mas se eu não entender minimamente como funciona a parte administrativa de um negócio, eu jamais conseguirei ser um empresário de fato. Assim é um profissional da área do departamento pessoal. Não basta saber, né, emitir um documento sem saber explicá-lo e entendê-lo de que forma que aquilo funciona. De que forma que o sistema chegou naqueles valores, naquelas informações e poder transmitir o seu conhecimento à frente. Porque o departamento pessoal é onde as pessoas envolvidas no vínculo empregatício de uma empresa, né, empregadores e empregados, vão tirar suas dúvidas, vão esclarecer qualquer informação que tenha relação com esse vínculo de emprego. Então, é necessário e é obrigatório, na verdade, que um profissional de departamento pessoal tenha conhecimento de causa, que saiba fazer, né, todo e qualquer procedimento dentro do setor. E um dos mais importantes deles são os cálculos, porque tudo envolve cálculo no departamento pessoal. Quem da área da contabilidade foi trabalhar no departamento pessoal com a ilusão de que não teria cálculo, se deu mal. Porque eu acredito que possa até haver, eu não estou falando com conhecimento de causa, porque eu nunca trabalhei na área contábil em si, né? Sempre trabalhei no departamento pessoal. Mas eu consigo afirmar que na parte do departamento pessoal existem muitos cálculos manuais que acabam precisando ser executados para que a gente possa conferir, né, o que o sistema está apresentando, o que o trabalhador está questionando, e muitas vezes tem aqueles cálculos por fora. Então é importante que o departamento pessoal domine essa parte de cálculos também, tá? Ah, mas se o meu sistema faz todo esse cálculo, não tenho por que eu ficar calculando manual. Gente, não dá para confirmar, aliás, não dá para confiar 100% em um sistema, tá? Não dá. É necessário que vocês consigam executar na prática para conferir e conseguir identificar quando tiver alguma divergência, quando tiver algum erro, quando tiver algum atraso de informação, vocês vão precisar dominar o assunto. E como que a gente faz isso? Calculando mesmo, tá? Não tem outra mágica aqui. Tem que pegar na prática e executar aquilo que o sistema está fazendo, tá bom? Então, vamos começar pelo começo do vínculo empregatício. Quando inicia esse processo do vínculo, depois que já foi efetuada a contratação, o próximo passo é realizar a admissão, né, no sistema para enviar aos órgãos do governo todas as informações obrigatórias, né? E quais são essas informações? Os dados do empregado, de endereço, de documentos, de filiação, se tem dependentes ou não, né? E também os dados contratuais, que é data de admissão, salário, carga horária, qual é o cargo, qual é o tipo de vínculo empregatício, se ele é mensalista, se ele é horista, enfim. E para a gente definir isso, o profissional do DP tem que conhecer as regras de uma contratação com base na carga horária, definida pela CLT, que é o quê? No máximo 220 horas mensais e 44 horas semanais. Então, a gente vai ter que pegar aí uma carga horária que provavelmente o empregador definiu para o trabalhador e fazer o cálculo para que a gente consiga definir o horário do dia do trabalhador dentro da legislação, tá? Por que eu digo isso?
Porque muitas vezes o empregador traz uma informação de um intervalo menor do que o definido na lei, ou de uma carga horária que excede o limite previsto na legislação de 44 horas semanais, 10 horas diárias, né, entre normais e extras. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a legislação e não dá para só jogar tudo no sistema e esperar que o sistema faça a apuração dos dados, tá? Vocês precisam ter conhecimento para quando alimentar o sistema já fazer isso de forma correta, tá ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço esse cálculo de carga horária do trabalhador? Bom, primeiro eu pego o que foi definido entre ele e o empregador e faço a definição disso ou o cálculo disso com base nos dias da semana que ele irá trabalhar, certo? Apurando um total maior do que 44 horas semanais ou maior do que 10 horas diárias, né? Eu tô infringindo a legislação. Ah, Luana, mas se for 12 por 36, por exemplo, escala 12 por 36, 12 de trabalho por 36 de folga, ok. Mas daí lembrem que essa carga horária não pode fazer hora extra e que precisa ter pelo menos um intervalo de 1 hora. Então, tem que tomar realmente cuidado com a legislação e fazer o cálculo de quantas horas de fato esse trabalhador vai poder trabalhar. Aí você vai me perguntar, mas se ele faz 44 horas semanais, quantas horas do dia vai dar? Bom, isso depende de quantos dias na semana o empregador precisa que esse trabalhador esteja à disposição. Se são 5 dias, compensando o sexto dia, se são 6 dias de trabalho e 1 de folga, né? Então, tem que mensurar aí quantos dias na semana. Mas eu vou dar um exemplo. Se for 44 horas semanais diluídos em 6 dias na semana, ficaria aí uma carga horária de 8 horas por dia, de segunda a sexta, uma possibilidade, né? E 4 horas no sábado, ou 7 horas e 20 todos os dias, né? Ou aí, de repente, tem uma necessidade maior na segunda-feira e menor nos outros dias, dá para elevar isso umas 10 horas na segunda-feira e menos horas nos demais dias da semana, sempre fazendo o cálculo proporcional das 44 horas semanais, que é o limite, diluindo isso ou dividindo isso entre os dias da semana que ele vai estar na empresa trabalhando ou a serviço do empregador, tá ok? Outra coisa que a gente precisa avaliar, questão salarial. Gente, entra no cálculo também. Você como profissional do departamento pessoal, ou como empregador, ou como contador, enfim, como responsável por essa contratação, não dá para simplesmente receber um valor que foi definido entre as partes e lançar isso como valor de salário do trabalhador sem antes avaliar a proporcionalidade do piso salarial desse profissional para a carga horária dele trabalhada, tá? Tem que avaliar equiparação salarial proporcional aos anos de diferença de trabalho. Então, estão vendo aí quantos cálculos a gente precisa fazer já quando a gente recebe os documentos de uma admissão? Tem realmente muita coisa para a gente avaliar, tá? Como que a gente faz esse cálculo da proporção? Bom, muita gente acha que porque eu não estou contratando 44 horas semanais, eu posso definir um valor aí de, por exemplo, R$1.000, né? Para o meu trabalhador trabalhar 40 horas na semana. Mas não é bem assim, gente. Ah, mas é quase um salário mínimo e nem trabalha a carga horária cheia, Luana. Tudo bem. Mas acontece que a gente tem que pegar o piso da categoria e fazer a proporção disso pela carga horária realmente definida. Então, a gente não pode fazer com que o valor hora de salário desse trabalhador que está sendo contratado fique abaixo do valor hora de salário definido no piso regional, estadual ou pela convenção coletiva, né? Então,
tem que realmente fazer o cálculo do salário proporcional às horas trabalhadas e depois disso avaliar com os demais contratados como é que tá a proporção na equiparação salarial, tá? Lembrando que a equiparação salarial tem aquela regra, né? Mesmo cargo, mesmo tempo de casa num período de intervalo de uns 2 anos, aí tem que ter o mesmo salário base, tá? Ou seja, se eu trabalho 44 horas, vou receber um pouco a mais do que quem trabalha 40 horas, por exemplo. Mas o meu salário hora, que é o quê? O valor do meu salário mensal dividido pela quantidade de horas que eu faço no mês, tem que ser igual ao trabalhador de 40 horas. E ele vai receber menos porque ele trabalha menos. Tem que ser exatamente essa a diferença da proporção dos valores, tá, gente? Pessoal, vamos mandar o aviãozinho aqui para todo mundo assistir a live, né? Porque daqui a pouco vai ter um sorteio bem legal e eu quero compartilhar com todo mundo. Esse e-book é super interessante. A gente abriu vendas dele na plataforma digital e eu quero sortear ele daqui a pouco para vocês. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho dos nossos assuntos aqui de cálculo trabalhista. Mas vão enviando aí para os colegas de profissão, enfim, para que a gente possa chegar a mais e mais lugares com as nossas informações. E quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, boa noite, né? Eu espero que vocês gostem da nossa live e se forem tendo alguma dúvida, pode colocando ali nos comentários que eu vou ajudando vocês, tá bom? Então, gente, a gente já falou da admissão, que então numa admissão a gente precisa realmente entender dos cálculos trabalhistas, porque a gente vai precisar analisar carga horária, salário, né? Enfim, para poder já fazer corretamente uma admissão dentro da minha empresa. Outro fator, férias. Férias é uma coisa que gera bastante dúvida também. Por quê? Porque o cálculo de férias, diferente da folha de pagamento, ele vai pegar exatamente os dias de férias que foram definidos para gozo do trabalhador, né? Para fazer os cálculos devidos para esse empregado. Diferente da folha de pagamento, porque a folha de pagamento, ela pega tudo que aconteceu dentro do mês e faz o cálculo de tudo que é devido para aquele trabalhador dentro daquele mês, tá? Já as férias não. As férias, se eu tenho direito a 30 dias de férias, eu vou receber o saldo de salário desses 30 dias, mais as médias que eu tiver direito, por exemplo, de comissão, média de hora extra, média de adicional noturno, pagamento de vantagens como insalubridade, periculosidade, gratificação, quebra de caixa. Então, toda a remuneração que vem sendo devida pelo trabalhador durante todo o período aquisitivo dele, que é o período que ele tem que trabalhar para adquirir o direito das férias, ele vai ter direito também na remuneração das férias. Só que tem que tomar o cuidado que as férias elas são pagas 2 dias antes de começar o gozo delas, certo? E elas podem começar em um mês e terminar em outro. Então, automaticamente, eu vou estar antecipando um determinado período do meu salário, ou seja, do salário do trabalhador, dentro do recibo de férias, tá? Então, tem que tomar muito esse cuidado, que na hora, inclusive, que a gente for repassar um recibo de férias, efetuar um pagamento, ou explicar algo relativo às férias para os trabalhadores da empresa, a gente tem que tomar o cuidado de dizer que as férias é uma antecipação, o pagamento de férias é uma antecipação de salário com um adicional de 1/3 de férias. Por quê? Porque eu pago antes de ele sair de férias todo o período das férias dele com um adicional de 1/3. E no próximo fechamento da folha de pagamento, ele vai receber apenas os dias que ele de fato trabalhou dentro daquele mês,
Então, digamos que as minhas férias que iniciaram no mês passado invadiram abril, né, até o dia 20 de abril, por exemplo. Então, eu já recebi lá em março as minhas férias que eu iniciei no final de março, que invadiu até o dia 20 de abril, certo? E depois eu vou receber lá no próximo pagamento apenas os dias restantes de abril que eu trabalhei, que foi do dia 21 até o dia 30, tá certo? Então, tem que tomar esse cuidado, inclusive na hora de repassar as informações para os trabalhadores, porque é uma antecipação de pagamento. Então, é preciso que vocês façam uma análise desse cálculo, façam os fechamentos corretos, como antecipação de pagamento, pagando todo o salário proporcional. Claro que se for férias de 15 dias, se for férias de 10 dias, é o salário devido, né, do trabalhador, dividido por 30 dias, que é o dia de direito que um trabalhador pode ter, e multiplicado pela quantidade de dias que ele de fato vai receber as férias, tá? Então, tem que fazer essa proporção, porque conforme a reforma trabalhista, agora a gente pode desmembrar, né, calcular as férias em até 3 períodos. Portanto, a gente pode estar calculando aí proporcionais e não 30 dias direto de férias. Então, automaticamente, a gente tem que tomar esse cuidado de fazer o salário proporcional. Mas lembrando que não é só o salário. É a média de hora extra, é a média de adicional noturno, é a média de comissão. Todo o valor devido no período, tá? A gente faz o quê? Soma todos os valores devido no período aquisitivo, divide pela quantidade de dias que eu teria direito e multiplica pela quantidade de dias que de fato eu estou dando de gozo para o meu trabalhador, tá? Com um adicional de 1/3. Que como que funciona um adicional de 1/3, gente? O adicional de 1/3 de férias pode ser o quê? O total dessa remuneração das férias, que é o salário mais as médias, mais as vantagens, né? Multiplicado por 33,33%, vai dar o meu total de 1/3 de férias, ou esse total dividido por 3 também vai dar o meu 1/3 de férias. Todos esses valores precisam ter incidência de impostos, tá? Todos esses valores têm a incidência de INSS, de imposto de renda e de FGTS. Eu não vou entrar tanto no mérito do cálculo dos impostos aqui, porque a gente precisaria apresentar as tabelas de cálculo de imposto de renda e de INSS para ficar mais claro para vocês. São formas de cálculo diferentes, né? Como até já comentei alguma coisa na última live. O INSS é calculado por mês competência, né? O fato que gerou o cálculo do INSS é o mês que aconteceu a situação, é o mês do salário de fato, né? E ele tem uma tabela de cálculo progressiva que precisa ser aplicado o total da remuneração do trabalhador. Já o imposto de renda, não. O imposto de renda tem como fato gerador o mês do pagamento. Então, não foi o mês que eu trabalhei para receber o salário, como o INSS. É o mês que eu vou receber o salário que eu trabalhei. Então, o INSS da folha de abril é calculada sobre os valores da competência de abril, isso, e o imposto de renda é tudo que pagar em abril, tá? É um pouquinho diferente e tem uma tabela de cálculo também diferente, com percentuais diferentes do INSS e também com uma coluna de dedução, do qual você desconta do montante total que deu a pagar. E observando que a tabela de imposto de renda ainda não foi atualizada desde 2015, existe aí uma promessa de que será atualizada em breve, mas não temos nada concreto até então. Então, temos que aguardar. E a tabela de INSS, ela já atualiza todos os anos, no início do ano, assim que sai o salário mínimo nacional, tá? E o FGTS é fixo, tá, pessoal? O FGTS é 8% sobre as verbas remuneratórias do trabalhador. Então, 8% fixo para todo mundo, exceto
para menor aprendiz. O trabalhador menor aprendiz tem um percentual de FGTS de 2% apenas, tá? E não 8%. Ele gera vínculo empregatício, tudo normal, é um trabalhador, né? Assim como os demais, mas tem aí uma parte de isenção fiscal para incentivo da contratação do menor aprendiz, tá? Pessoal, eu falo um pouquinho rápido, né? Mas eu também quero dar uma acelerada aqui para ver se a gente consegue falar todos os assuntos que eu me programei. Mas, enquanto isso, se vocês quiserem me tirar alguma dúvida, eu vou tomar uma aguinha aqui. Vocês podem ir deixando ali nos comentários que eu já esclareço para vocês, tá? Ninguém tem dúvida? Posso continuar? Então, gente, vamos lá. No caso de um 13º, por exemplo, deixa eu só... Deu. Tá tudo certo aí, gente? Tá todo mundo recebendo imagem e vídeo, ok? Como é que tá chegando aí pra vocês? Porque aqui pra mim deu uma travadinha agora. Me deem um ok aqui pra mim dar continuidade, só pra saber se tá tudo certo. Pessoal, como é que tá? Estão conseguindo me ouvir, ver? Tá, ótimo. Obrigada. Então, gente, dando continuidade aqui, o que acontece? Depois, né, que a gente já tem as informações da admissão, que a gente já tem uma férias calculada, por exemplo, pode haver o caso também de um auxílio-doença, um acidente de trabalho, e a gente tem que tomar o cuidado de que, na legislação, apenas os primeiros 15 dias são devidos o pagamento pela empresa, tá? Então, dali para frente, a responsabilidade já é do INSS. Só que a gente tem que tomar um cuidado aqui, porque os cálculos são diferentes. O auxílio-doença ou o benefício por incapacidade de trabalho temporária, a gente fala auxílio-doença porque tá mais impregnado, né, pra gente esse termo do que o termo atual, depois da reforma da Previdência. Então, assim, o auxílio-doença, por exemplo, ele não tem cálculo de FGTS no período que o empregado fica afastado. Então, a gente paga o salário e todas as verbas obrigatórias, como hora extra que ele trabalhou no período, né, a comissão que ele possa ter, enfim, paga o saldo de salário dos primeiros 15 dias de atestado e toda insalubridade, por exemplo, né, periculosidade, que já é devido em folha de pagamento, faz o pagamento daqueles primeiros 15 dias nessa proporção de atestado, aí a partir do 16º dia de atestado, encaminha para o INSS, ok. Auxílio-doença, a gente se isenta de todo e qualquer tributo, não existe nenhum custo para a empresa manter esse empregado ali vinculado, enquanto ele estiver em benefício. Já o acidente de trabalho, não. A gente tem um custo de 8% mensal de FGTS a pagar, mesmo com o trabalhador afastado. Então, tá vendo aí como se a gente às vezes não se apega nos detalhes, a gente acaba, talvez, por alguma configuração errada ou por algum entendimento do sistema equivocado, pode até acontecer de estar sendo liberado alguma coisa incorreta por falta de conhecimento do profissional. E para isso é necessário que você entenda e também saiba fazer o cálculo para poder conferir, tá? Então, confere aí se o pessoal do acidente de trabalho aí da tua empresa tá calculando o 8% de FGTS que é obrigatório, tá bom? E então, quem tá afastado é assim, primeiros 15 dias pela empresa, tem que tomar o cuidado de, como eu botei uma matéria lá no feed esses dias, de que novo afastamento, mas pela mesma doença, pode encaminhar para o INSS num somatório maior do que 15 dias, dentro de um período de 60 dias de afastamento. Então,
tomem atenção em todas essas informações para fazer o cálculo e o afastamento correto, tá bom? Aí a gente chega em mais um cálculo que é obrigatório na folha de pagamento, que é o 13º. O que a pessoa tem direito no 13º? Primeiro, vamos lá. As férias eu preciso trabalhar 12 meses para ter direito a um período de 30 dias de férias acrescido de 1/3. O 13º é proporcional. Se eu trabalhei 15 dias dentro do mês, eu já tenho direito a 1/12 de férias. Mas o que é 1/12 de férias, Luana? É ter direito à proporção de 13º daquele um mês que ele trabalhou pelo menos 15 dias dentro do mês, tá bom? Então, se eu trabalhei 15 dias em todos os 10 meses do ano, até determinado momento em outubro, por exemplo, eu vou fazer o 13º proporcional a 10 meses, porque eu trabalhei no mínimo 15 dias dentro de todos os meses do ano até outubro, que é quando eu vou fazer o pagamento do meu adiantamento de 10º. Mas qual é o prazo do 10º? Não é o assunto aqui da live, mas vamos falar sobre isso também. O prazo de pagamento do 13º é o adiantamento de 10º pode ser feito de fevereiro até novembro, tá? Ou seja, a primeira parcela do 10º pode ser paga de fevereiro até novembro. Já a segunda parcela, né, o pagamento integral do 13º, obrigatoriamente tem que ser pago lá em dezembro até no dia 20, tá? Então, tomem bastante atenção com relação a isso e façam o cálculo corretamente. Como que faz o pagamento do adiantamento do 10º? Gente, o adiantamento do 13º, o adiantamento ou a primeira parcela, para não gerar confusão, é o valor de 50% do valor total devido do trabalhador a título de 13º. Ou seja, é 50% do salário do empregado, com as médias de hora extra, média de adicional noturno, deixa eu pensar aqui se eu não tô esquecendo, insalubridade, periculosidade que possa ter, comissão, gratificação, quebra de caixa, todos esses valores que podem compor a remuneração do trabalhador até o mês imediatamente anterior ao cálculo do 10º, né? Ele serve para base de cálculo de 50% do valor total para o pagamento do adiantamento do 13º, sem nenhum desconto, tá, gente? O adiantamento de 13º ou a primeira parcela do 13º não pode ter desconto, nem de tributo, nem de nenhum outro valor que você tenha adiantado para ele por algum motivo, de impostos, né, que são os tributos, nem pensão alimentícia, se for o caso, né, é devido pensão alimentícia para esse trabalhador que eu calculei 10º. Não pode descontar sobre a primeira parcela. A primeira parcela não tem desconto, tá? Então, é 50% do total devido para esse trabalhador a título de 13º, ou seja, salário, média de horas, média de comissão, insalubridade, periculosidade, tudo isso que ele tem direito na remuneração. Aí a gente vai pagar 50% disso no adiantamento e a diferença do total a gente vai pagar lá no mês de dezembro até o dia 20. Aí é onde pega algumas diferencinhas e algumas dúvidas, porque normalmente a segunda parcela dá um valor um pouco menor do que a primeira. Por quê? Todos os impostos vão ser descontados apenas na segunda parcela, tá? INSS, imposto de renda, se tiver. Se tiver pensão alimentícia, também vai ser descontado só na segunda parcela. Então, acaba que, às vezes, e na grande maioria das vezes,
o valor da segunda parcela do 10º dá um pouco menos ou menor, né, que a primeira, tá? Mas é por esse motivo, tá, gente? É porque na segunda parcela sempre vai haver os descontos e que na primeira não tem, tá? Mas isso não é regra. Pode ser que a pessoa fez bastante hora extra ou teve uma comissão maior em novembro, por exemplo, e automaticamente vai elevar o valor das médias ali na segunda parcela do 10º, tá? Então tem que tomar cuidado para não generalizar. Mas se acontecer de ter segunda parcela menor do que a primeira, é justamente por isso. Boa noite, Alex, né? Para quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente já iniciou a nossa live aí 7h30, dando muita ênfase no nosso conteúdo, que são os cálculos trabalhistas. Daqui a pouquinho, deixa eu ver que horas são. Daqui a pouquinho eu vou fazer o sorteio do nosso e-book. Então, quem entrou, não sai, tá? Aproveita a oportunidade para ganhar um e-book do Vira DP de forma gratuita. E eu ainda tenho uma novidade super legal para contar em seguida para vocês, que é surpresa, que eu vou contar depois, tá? Então, assim, gente, aproveita também, já manda o aviãozinho aí pros colegas de trabalho, né? E vamos dar continuidade aqui. Então, com relação ao 13º, é isso. Vai ter incidência de INSS, de FGTS, de imposto de renda, tudo igual, porque como o próprio nome já diz, é um 13º salário. É um salário a mais, é uma bonificação prevista na legislação que você passa a ter direito, mas é uma folha de salário, tá? Então, tem aí todos os encargos trabalhistas normalmente, igual uma folha de pagamento mensal, tá? Outro cálculo muito importante e que faz parte, assim, da rotina do departamento pessoal todos os dias é a tal da folha de pagamento, que todos os trabalhadores esperam um mês inteiro para receber e a gente do departamento pessoal, nós do departamento pessoal, esperamos o mês inteiro as informações para poder gerar a folha de pagamento, para todo mundo poder receber corretamente, né? E por isso a importância dessa comunicação de forma eficaz entre o RH e o departamento pessoal, para que possam ser feitos os cálculos da forma mais correta possível dentro da realidade do trabalho de cada um lá dentro da empresa, né? Então, assim, como é que a gente faz a apuração do cálculo da folha de pagamento? Tem que levantar se esse trabalhador tem cartão pontos, tem controle de jornada para fazer a apuração das horas extras. Se ele recebe por comissão, qual é o cálculo da comissão desse trabalhador, qual é a base de cálculo percentual e a forma de pagamento, né? Se ele tem quebra de caixa ou não, se ele tem insalubridade ou periculosidade, se teve algum tipo de horas faltas ou adiantamento de salário durante o mês para que tenha que ser feito o desconto dentro da folha de pagamento também. Então, assim, vamos falar um pouquinho de cada coisa aqui. Pagamento de hora extra na folha na folha de salário. As horas extras são acrescidas de pelo menos 50% de adicional nas horas trabalhadas de segunda a sábado e 100% de adicional domingos e feriados, salvo previsão na convenção coletiva que dê aí um direito com percentual maior de hora extra a esses trabalhadores. Então, a CLT traz 50%, mas se a tua convenção coletiva da sua empresa trouxer 70%, você obviamente vai pagar os 70% da convenção coletiva, tá ok? Outro detalhe, quebra de caixa. O quebra de caixa é uma verba lançada para aqueles profissionais que têm a responsabilidade de mexer com valores, né? Que trabalham no caixa de alguma empresa, de alguma loja, de banco, enfim. Então, isso vai muito das convenções coletivas, mas na regra geral é 25% a título de quebra de caixa. É um adicional que o trabalhador recebe sobre o salário, né? Para ele fazer meio que um caixinha para quando der diferença no caixa, a empresa possa fazer o desconto devido desse trabalhador que não efetuou com responsabilidade o cuidado, né? O zelo aí
da sua profissão com relação ao caixa da empresa, tá? Adicional noturno é um adicional pago a quem trabalha das 10 da noite às 5 da manhã. Desculpa, apareceu uma imagem aqui para mim, eu perdi o foco. Então, o adicional noturno é pago para quem trabalha das 10 da noite às 5 da manhã, exceto para trabalhadores rurais, que tem um horário noturno diferenciado, né? E nesse caso, todos os trabalhadores que trabalham nesse horário, das 10 da noite às 5 da manhã, o que acontece? Eles têm um adicional de pelo menos 20%, tá? Na folha de pagamento, a título de adicional noturno, tá bom? Acho complicado fazer o cálculo do imposto de renda quando o pagamento é no 5º dia útil, pois tem que reter INSS no adiantamento do dia 20. Isso, Alex, é assim. Só esclarecendo, tá? Como a gente falou, o imposto de renda tem como fato gerador o mês do pagamento. O que o Alex quis expressar é que quando tem o pagamento no 5º dia útil, o salário, né, que via de regra, tem que pagar até o 5º dia útil. Mas tem empresas aí que pagam no primeiro, que pagam no último dia útil do mês, né, enfim. Então, quando entra o pagamento, por exemplo, agora o pagamento de abril vai entrar no 5º dia útil de maio, tá? Fato gerador desse imposto de renda os pagamentos de maio referente à folha de abril, certo? Só que lá no dia 20 teve um adiantamento de salário. Então, eu gerei o meu imposto de renda com base na folha de pagamento, mas lá no dia 20 eu tenho um adiantamento de salário. Aí, o imposto de renda diz que o fato gerador é tudo que eu paguei dentro do mês. Então, vai somar o salário mais o imposto de renda, vai confrontar o somatório total desses valores para aplicar na tabela do imposto de renda. Só que o salário eu já calculei, já gerei, já liberei para o trabalhador e não fiz o cálculo do imposto de renda. Mas agora eu vou gerar o adiantamento, vai somar tudo que eu recebi dentro do mês e vai aplicar o imposto de renda lá no adiantamento. É isso mesmo, tá? Não sei, é um pouco mais complicado de demonstrar isso sem uma imagem de cálculo, mas eu queria que vocês me dissessem se deu para entender, assim, que o imposto de renda é um imposto calculado no tudo que eu recebi no mês. Então, o imposto vai pegar tudo que eu recebi dentro do mês de maio. Se eu recebi salário, adiantamento de salário, férias, ele vai somar todos esses valores, vai ver se entra na tabela do imposto de renda, vai fazer o cálculo no último cálculo que eu estou efetuando ali, né? Aqui na folha de salário não teve cálculo de imposto de renda porque não entrou na tabela, estava isento. Calculei adiantamento de salário, também ainda não. Somando o salário pago em maio, mais o adiantamento de salário em maio, ainda assim não gerou valor de imposto de renda a pagar. Mas eu comecei uma férias em junho, que eu recebo em maio. Aí o sistema vai fazer o quê? E você, departamento pessoal, tem que saber fazer o quê? Pegar o valor do salário, da folha de pagamento, mais o adiantamento de salário e mais as férias que foram pagas em maio, somar esses valores, aplicar na tabela do imposto de renda e deduzir no último cálculo, tá? Por isso que às vezes a dúvida não gera só no profissional, gera também no trabalhador que está recebendo, porque, tá, mas como que eu nunca tenho imposto de renda na minha folha de pagamento e no adiantamento que o valor é menor tem imposto de renda? É por isso, tá? Porque entra todos os pagamentos daquele mês e o somatório disso aplica na tabela, tá bom? Então,
É assim, gente, mas se vocês ficaram ainda com dúvida, pode ir colocando ali. É um pouco mais complexo para demonstrar. Quem sabe até faça uma matéria, coloque lá no feed com um exemplo de cálculo. Acho que vai ficar até um pouco melhor para vocês visualizarem essa questão do cálculo do imposto de renda, nesse exemplo ali que o Alex comentou, tá bom? Então, dando continuidade aqui, na folha de pagamento a gente pode ter hora extra, pode ter adicional noturno, pode ter comissão e o percentual da comissão é definido entre as partes. Isso já tem que estar pré-estabelecido no contrato, tá? Então, é 5%, 20%, 10% sobre venda direta, sobre recebimento, sobre a venda mesmo, né, em si, não sobre o recebimento, enfim. Isso tem que estar pré-estabelecido, tá? Antes do pagamento. O empregado tem que ser contratado sabendo como é que vai funcionar a comissão dele. E isso automaticamente ser lançado na folha de pagamento, tá? Tudo isso gera imposto. Tem a questão da insalubridade também, da periculosidade. Insalubridade é aquele percentual para quem está exposto ao setor insalubre que varia de 10, 20 ou 40% sobre o salário mínimo. Já a periculosidade é 30% sobre o valor do salário do empregado. Tomem atenção e tomem nota sobre essa informação, porque muita gente confunde, calcula errado, e o sistema não está configurado certo, calcula errado também, e vai continuando errado. Então tem que colocar isso aí na ponta do lápis e fazer a configuração e a conferência certa desses cálculos, tá bom? Tem a questão das horas faltas que incidem no DSR. Se faltou, ou se, melhor, não cumpriu a carga horária total de trabalho daquela semana, desconta-se as horas faltas e pode, não é uma obrigação, pode descontar o DSR daquela semana do trabalhador também. DSR, descanso semanal remunerado. Porque a gente trabalha 6 dias, ou, por exemplo, 5 e compensa 1, e folga o domingo, né, ou outro dia da semana, conforme a escala de trabalho. Certo? Então, hora extra reflete no DSR, ou seja, além de ganhar as horas trabalhadas com um adicional de 50% ou 100%, ou conforme convenção coletiva, isso ainda tem um reflexo aí no DSR, como que funciona esse reflexo. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Eu tive um total de R$100 de hora extra, tá? E como que eu faço o cálculo desse reflexo das horas extras no DSR para lançar na folha? Eu pego R$100, que é o valor total da minha hora extra, divido pela quantidade de dias úteis que teve no mês. Dias úteis são de segunda a sábado, e multiplico pela quantidade de domingos e feriados, que são os DSRs, que teve no mês. Esse resultado é o reflexo do meu DSR sobre as horas extras. Beleza? Então, tá ótimo. Gente, se vocês vão tendo dúvida, vão me chamando aí, tá? Mas é bem simples. Reflexo de DSR nas horas extras é o valor total das horas extras, soma lá 50%, 100%, tudo, tá? Total das horas extras, dividido pela quantidade de dias úteis e multiplica pela quantidade de DSRs do mês. Tá bom? Então, tá ótimo. E agora vamos falar também que na folha de pagamento a gente tem todos esses impostos que a gente já falou, INSS, Imposto de Renda, FGTS, né? Tudo lá discriminado. É muito importante que todas as verbas sejam separadas. Hora extra é 50%, o cálculo é diferente da 100. Então, lancem separadamente. E discriminem isso para o seu trabalhador. Hora falta DSR também, tá? Horas trabalhadas de horas de atestado, lancem separadamente para que ele entenda que o cálculo daquelas horas é pertinente aos dias que ele esteve afastado, mas que ele tem direito pela empresa aos primeiros 15 dias. Então, criem... o sistema não tem a rúbrica, ou a rubrica, ou a verba, né? Criem, mas deixem tudo muito detalhado para que lá na frente vocês não tenham dúvidas e nem gerem dúvidas aí numa ação trabalhista, numa fiscalização, enfim,
do que é de fato que vem sendo pago pela empresa aquele trabalhador, tá bom? Calculada a folha de pagamento, calculada a folha de pagamento, calculado as férias, o 13º, o afastamento daquele trabalhador, o que falta aqui é a rescisão de contrato de trabalho. A rescisão de contrato de trabalho, gente, nada mais é do que o último recibo de pagamento de salário daquele trabalhador, tá? Então, ali, eu vou calcular tudo que é devido nele naquele mês, idêntico à folha de pagamento, que é o saldo de salário, as horas extras, se teve salário maternidade, salário maternidade não, porque daí não poderia ter sido demitido por conta da carência, né? Da estabilidade, perdão. Salário família, né? Comissão, enfim. Tudo aquilo que ele vem recebendo na folha de pagamento, ele vai receber no recibo da rescisão, proporcional aos dias que ele trabalhou naquele mês. Com a diferença de que ele recebe férias, 13º, proporcional ao período trabalhado até no ato da rescisão. E se tiver algo vencido, como férias vencidas, por exemplo, ele também recebe lá no recibo da rescisão. Os cálculos são os mesmos. Proporção de salário dividido por 30 dias do mês, multiplicado pela quantidade de dias de fato trabalhado. Horas extras com percentual mínimo de 50, no máximo de 100, salvo convenção coletiva. Adicional noturno de 20% pelo menos. Periculosidade e insalubridade conforme os percentuais definidos pela legislação, né? Então, tudo normal, a diferença é que faz a proporção disso pelos dias que ele trabalhou naquele mês, né? Que ele cumpriu o aviso aí. E tudo também depende do tipo de rescisão. Pedido de demissão ou iniciativa da empresa, né? Por conta do aviso prévio trabalhado ou indenizado, tá? Indenizado é quando não trabalha o aviso, daí indeniza a outra parte que não quis trabalhar, certo? Por exemplo, eu sou empresa, estou demitindo meu colaborador e não quero que ele trabalhe o mês de aviso. Eu vou indenizá-lo por conta disso. Agora, você é o trabalhador, pede demissão e não quer trabalhar o mês de aviso, você precisa indenizar a empresa desses dias que você não vai cumprir de aviso e você não quer trabalhar, tá bom? Quando a empresa que está demitindo, tem que lembrar que existe a lei lá de 2015 que fala que a cada 1 ano de trabalho adiciona 3 dias de aviso indenizado na rescisão para aquele trabalhador. Então, se eu tenho 3 anos de empresa, né? Então, eu tenho 3, 6, 9 dias de aviso, além dos 30 para a empresa indenizar no documento da rescisão, tá bom? Pensão alimentícia é exatamente conforme vem no ofício, tá, gente? Então, se tem o desconto da pensão alimentícia, tem que vir um ofício do juiz que determinou, né, o pagamento dos alimentos, né, a determinado dependente. E se a empresa for mencionada para efetuar o desconto, inclusive na rescisão, tem que observar exatamente quais são as verbas que se exige o desconto da pensão alimentícia. Ou se é sobre o total da remuneração, se é sobre o líquido da rescisão, enfim, tem que observar exatamente o que diz, porque é sempre um percentual ou sobre os pagamentos ou sobre o salário mínimo, então tem que observar aí como que diz o ofício, que traz o ofício para efetuar o desconto correto. E isso também pode acontecer na rescisão. Só que se no ofício não estiver falando nada sobre verbas rescisórias, a gente não pode descontar na rescisão, ok? Então é isso. Na rescisão também vai incidir INSS, vai incidir FGTS, Imposto de Renda. Lembrando que na rescisão por iniciativa da empresa tem aí a multa do FGTS de 40% sobre o FGTS depositado, mais o FGTS do mês da rescisão, a ser pago pela empresa.
exceto em caso de justa causa, que não tem nada disso, tá? Não tem nenhum pagamento proporcional de décimo, nem de férias, né? E também não tem a multa do 40%, tá ok? Gente, vou fazer uma pausinha aqui pra fazer o sorteio do nosso e-book, tá? A gente não tem tantas pessoas na live nesse momento, mas quem estiver aqui presente vai ser privilegiado e poderá ganhar um e-book do Vira DP, muito legal, sobre legislação trabalhista, né? A base do DP, com base na CLT, né? Com os meus comentários, a minha experiência, enfim, um documento bem legal aí, um portfólio de informações bem legal para você que trabalha no departamento pessoal, que tem empresa, enfim. O sorteio vai funcionar da seguinte forma. Eu coloquei um número aqui na minha mão, tá? Que eu quero que vocês adivinhem qual é esse número. E quem adivinhar, a gente vai estar dando um e-book aí de brinde por estar participando da live e por ter acertado o número. E eu vou dar uma dica, tá? O número é de 1 a 30. E esse número é um número muito importante para o Vira DP. Então, podem ir colocando ali nos comentários o número, que a hora que alguém acertar, eu já dou ok para vocês, tá? 7, não é o 7, gente. Mais alguém quer chutar? Não é o 5. Quer tentar adivinhar qual é a... Não, é até o 30. Mas menos, tá, Silvia? 10 também não. 22. A Aira acertou. Aira Debona Seolim. 22, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Dá pra ver? Ó, 22. Gente, já saiu, tá? Já saiu o prêmio aqui pra Aira. E ela tem uma fama de ganhar os prêmios em live, então tá se concretizando. Vou explicar para vocês por que o 22. Porque foi o ano que a gente fundou o Vira DP. A gente, somos nós, eu e as minhas sócias, né? A gente fundou o Vira DP com o intuito de levar muitas informações, contribuir com a minha experiência no departamento pessoal com mais e mais pessoas. Então, foi o ano que a gente definiu dar uma virada de chave aí na nossa vida e investir o nosso conhecimento e a nossa vida nisso, que é um projeto de vida agora, né, que é o Vira DP. E tudo começou com o e-book. Então, tem tudo a ver, né? A gente começar sorteando o e-book com um número que pra gente faz tanto sentido, né? Então, ó, a dica ajudou, viu? A Aira tava ligada na dica e ganhou um e-book aí do Vira DP. Ela ela é de uma família de empresários, né? Tem empresa na nossa cidade aqui, Braço Norte, sul de Santa Catarina. E acompanho o Vira DP desde o início, então eu fico feliz que você tenha ganhado. Agradeço todo mundo que participou, tá? E em breve a gente vai fazer mais sorteios, enfim, a gente tá aí com uns projetos bem legais e também tem mais produtos aí saindo do forno pra gente poder divulgar para vocês. Mas eu também comentei no começo da live que teria uma outra novidade que seria muito legal e que seria surpresa. Aira, depois a gente te chama ali no direct para te informar como que a gente vai fazer para te passar o e-book, tá bom? Parabéns mais uma vez. Então, gente, a novidade número 2 de hoje é o seguinte. A pedidos, a partir de amanhã, o nosso curso Virando o Jogo no DP, para você que quer dar uma guinada no seu conhecimento, que quer dar uma repaginada nas suas experiências, nos seus conceitos de departamento pessoal, quer se profissionalizar mais, enfim, para você que quer virar
a chave aí também, que é virar o jogo aí no seu lado profissional e investir no seu conhecimento. A partir de amanhã, a gente vai estar com um carrinho de vendas aberto do nosso curso Virando o Jogo no DP, tá? A gente já abriu o carrinho de vendas no ano passado, foi super legal, tá? E eu acredito que todo mundo que comprar não vai se arrepender. É um curso onde eu mostro passo a passo de tudo que vocês precisam saber dentro de um departamento pessoal. Conceito, legislação, eu compartilho experiência, eu mostro os sistemas, passo a passo, como utilizar cada sistema que é obrigatório dentro do departamento pessoal, como e-social, CFIP ainda, né, gente? DCTF Web, enfim. Então, assim, ó, passo a passo de tudo que você precisa saber no departamento pessoal em apenas 14 horas de aulas, que você pode aí fazer, maratonar um final de semana, enfim, com acesso a um suporte, uma consultoria comigo, né, por 30 dias, de forma gratuita, né, até para vocês testarem aí os conhecimentos, a gente trocar uma ideia, experiência, enfim. Então, aproveitem, o carrinho vai estar aberto por alguns dias, a gente não definiu ainda o período, então não deixem para a última hora, né? Não percam a oportunidade de ter em mãos um material que vai com certeza te ajudar aí no seu departamento pessoal, no seu dia a dia, e tá com um valor, ó, super legal. A gente inclusive manteve o valor do ano passado, tá? A gente não reajustou o valor do e-book, tá com o mesmo valor. Então aproveitem. A partir de amanhã de manhã, acessem o link na nossa bio e façam a compra lá do nosso e-book. Compartilhem aí com os gestores, com os donos das empresas que vocês trabalham, com os gerentes de departamento pessoal, RH, com os colegas de profissão, enfim. Eu acho que vai ajudar muito vocês. Hoje na live até me estendi bastante, né? Mas é porque para falar de cálculo é um pouco mais detalhado. No curso eu faço o cálculo com você, passo a passo, te ensino a fazer. Então é realmente muito legal, tá? Não tem como não aprender na prática o departamento pessoal. Ali você aprende o departamento pessoal na prática e vira o jogo aí na sua carreira dentro de um departamento pessoal, tá bom? Hoje era isso. Queria agradecer a todos vocês que estiveram por aqui, todos vocês que passaram por aqui, que participaram do nosso sorteio. Em breve a gente vai estar agendando mais lives, mais sorteios, mas não esqueçam de, se você ainda não segue a página do Vira DP, vai lá seguir, ativa o sininho das notificações para receber todos os nossos conteúdos em primeira mão. Todos os dias tem conteúdo novo aqui no Vira DP, a gente está sempre atento às atualizações trabalhistas, previdenciárias, da Receita, enfim, tudo que envolver aí, direta ou indiretamente, o departamento pessoal da sua empresa, a gente vai estar ligadinho e vai estar informando vocês todos os dias. No link lá na bio também tem os nossos outros canais de comunicação, tem o nosso canal do YouTube que também tem material semanal, tá? E a gente tem também as vendas dos nossos produtos. Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez a todos vocês que participaram da live. Eu vou deixar a live salva lá no feed, quem não conseguiu talvez ver desde o início, depois pode estar acessando lá e também compartilhando com os colegas. Até mais, gente, obrigada, e assim que a gente agendar mais uma live, eu venho aqui avisar vocês. Tchauzinho, boa noite!